Olá, bem-vindo ao episódio número 128 do Modo Ativar. Opa, não, desculpa aí, pessoal. É o podcast Vida nos Trilhos. E eu vou explicar um pouquinho esse meu deslize. É que hoje eu vou conversar com a Bel Mota, que é jornalista, apresentadora e locutora e está lançando o seu podcast. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time. Edward, Jefferson, Bel Mota. E aí, pessoal, tudo em ordem aí? Jefferson, que convidada hoje, hein? Você viu? Hoje nós temos uma convidada, a Bel Mota, tá aqui. Além de tudo, ela é uma aluna nossa lá do nosso projeto da Escola do Podcast, vai estar lançando o seu podcast também. Bel, seja bem-vinda. Se faltou alguma coisa na introdução do Edward aí, é só complementar. Sinta-se em casa, no modo ativar. Imagina, perfeito. Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês por estar aqui, né, dividindo esse podcast aqui, Vida nos Trilhos, com vocês e sendo essa convidada. Muito feliz, porque igual o Edward falou, somos a média, né, de quem a gente convive, então eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, porque então eu estou numa média ótima, né, de estar aqui junto com vocês, conversando com a Vida nos Trilhos, né? Vindo da Escola do Podcast, então a minha média tá super excelente. Eu tô bem orgulhosa da minha média. Tá ativando, hein? Tô ativando. Pois é, e aí, qual é essa ideia gostosa de a gente estar fazendo esse bate-papo? Porque eu estou lançando esse meu novo podcast, que chama Modo Ativar, e eu tô aqui com os meninos, né? Com o Edward e com o Jefferson, que me ajudaram muito nesse processo, com a Escola do Podcast. Foi tudo muito intuitivo, mas claro que ali, quando eu entrei para o curso e eu aprendi etapa por etapa, foi fantástico, me fez ativar os modos que eu precisava para poder ter condição de lançar meu podcast. Então, mais do que o momento adequado e perfeito para ter esse lançamento aqui com vocês, né, meus queridos, que, afinal de contas, meus mestres, meus mentores do podcast. Nossa, a gente fica sempre muito honrado. E fala um pouquinho assim, Bel, falar um pouco como é que a Bel começou aí com a carreira até chegar à carreira de jornalista, apresentadora, locutora, mas tinha a Bel pequenininha. Aí depois a gente vai linkar isso até o momento do podcast. Como é que era a Bel lá? E aí também dá uma visão do que você faz. Quem é a Bel? Olha só, gente, é legal, é gostosa essa pergunta, né? Porque a gente está ativando aí, eu gosto muito dessa coisa do ativar, sabe, Eduardo? Por isso que o meu podcast vai ser Modo Ativar, porque se a gente perceber na nossa vida, a gente está sempre ativando, né, as coisas. Então, assim, essa sua pergunta ela é incrível porque ela ativa um processo meu de construção de personalidade, um processo de construção de vida, de caminho, né, de sonhos. E aí, eu indo lá atrás, assim, eu lembro dessa Bel pequenininha, que sempre foi muito comunicativa, sempre falou demais, sempre foi despojada, nunca teve timidez, assim, para se relacionar com as pessoas e muito divertida. E eu, na verdade, queria ser surfista, assim, porque eu sempre achei o esporte uma forma de diversão, uma forma de disciplina, de terapia, e eu gostei sempre muito de estar envolvida no esporte, né? E essa história é muito engraçada, porque aí, de repente, eu virei apresentadora, jornalista, modelo, fui de tudo um pouco, mas tudo começou através do surf. Eu morava em Blumenau, e eu adorava pegar onda, e eu queria ser uma surfista profissional. E aí foi engraçado, porque minha mãe falava, olha, você não vai ficar mais gastando dinheiro todo fim de semana para surfar, não vou ficar te sustentando, você precisa, então, tentar alguma coisa aí para se bancar, né?
Falei, então tá. E aí, enfim, surgiu uma oportunidade de fazer catálogos. Lá em Blumenau tinham várias fábricas, na época ainda tem, né? Sulfabril, Maju, a Coach também vem lá do Sul. E eu comecei a fotografar catálogos para juntar um dinheirinho para poder eu viajar para Florianópolis, para pegar onda com meu irmão e tal. E aí foi indo, e aí me descobriram, me chamaram para participar do The Look of the Year, e que era um concurso bem bacana de modelos, assim. E vejam só, eu vim representando Santa Catarina, morena de olho azul. Vim parar em São Paulo, e aí achei tudo isso muito maluco, mas fui gostando, me divertindo muito, porque eu sempre fui muito aventureira, e essa coisa de viajar sempre me atraiu muito. E fui. Fiquei muitos anos fazendo isso, desde os meus 15, 16 anos. Fui para fora, fui morar sozinha, fui morar na Coreia, Seul, foi uma das experiências mais divertidas da minha vida, assim. E voltei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver, assim, comigo. Eu gostava muito de arquitetura, mas também gostava muito da comunicação. E a comunicação sempre foi me puxando, assim. Eu falei, não, vou prestar arquitetura, sempre gostei de decoração de interiores e tal. Mas aí no dia eu passei na faculdade de arquitetura, mas fiquei com aquele bichinho ali me cutucando. Eu falei, não, eu vou prestar jornalismo, porque eu gosto da comunicação. Daí não fiz a faculdade de arquitetura, fui para de jornalismo, e de lá, então, segui caminho como apresentadora, fui repórter, trabalhei 4 anos na Rede Globo, fazia bastante lançamento de produtos deles lá, né, de novas séries, novas novelas, quadros novos, estava sempre no Projac, era como se fosse um video show para dentro da Globo, que eles faziam para as afiliadas internacionais e nacionais. Devo ter aparecido aí em Curitiba algumas vezes, eu fazia muita matéria para regional aí de vocês. Depois fui parar no UFC, como eu te falei, eu gosto muito de esporte, aí eu acabei indo para lá, fiquei uns 4, 5 anos também. Fui parar no canal E! Entertainment Television, que hoje eu sou a voz do canal, eu sou a locutora oficial deles, da América Latina, então, para quem quiser me acompanhar aí no canal E! Vai estar sempre me ouvindo ali, falando das Keeping Up with the Kardashians. Às 8 da noite, hoje, só no E! Tô lá. E aí, legal. Enfim, diante de todo esse processo, passei por muitas emissoras e fiz muitas coisas, entrevistei muitas pessoas incríveis. E eu comecei a querer fazer uma carreira solo, assim, como comunicadora, né? Então, de um ano para cá, uns 6 meses, assim, que eu consegui definir mais, eu acreditei muito no podcast, porque, afinal de contas, é um programa de rádio on demand que a gente faz da forma como a gente gosta, e como eu também já sou a voz do canal, eu tenho toda essa pegada, né, de voz, de falar, de gravar. E eu falei, pronto, tá aí. Vou lançar meu podcast, vou fazer as minhas palestras, vou mergulhar nesse mundo, estudar algumas coisas. Então, tenho feito alguns cursos voltado mesmo para essa transformação do consciente, subconsciente, PNL, coach. Estou muito envolvida nisso, porque eu acho que tendo esse material, né, de ferramentas, eu posso criar muito conteúdo e ajudar muitas pessoas. Então, resumindo rapidamente, em alguns minutos, a minha trajetória, desde quando era pequenininha, é mais ou menos isso, de uma menina surfista que virou modelo, apresentadora, jornalista e podcaster. Bel, dentro desse modo ativar, você falou um pouco da construção do caráter, né, dessa questão de estar sempre ativando. Na sua infância, né, dentro da sua adolescência, quem mais te influenciou? Foi o pai? Foi a mãe? Como que foi isso lá nos primórdios? Você sabe que meu irmão mais velho, né, assim, ele sempre foi meio maluquinho, tal, sempre deu trabalho, assim, sabe? Mas ele era sempre uma referência de vida, assim, para mim, no sentido de vamos surfar, vamos curtir a vida, gosta de esporte, de estar com as pessoas, super sociável, assim. Então, ele foi me puxando muito, porque era gostoso estar com ele nos fins de semana, surfando com os amigos e tal. Então, ele me inspirou bastante para essa pegada do esporte, assim. Ele foi uma referência que me levou muito para o esporte. Hoje, eu pratico yoga, gosto de natação. Comecei a praticar natação,
Agora no frio a gente dá uma segurada, né? Preguiça de se molhar, mas eu estou me experimentando na natação, então pego onda, estou um pouquinho assim experimentando de tudo, né? Mas eu estou sempre conectada com o esporte. E a questão da inspiração, assim, de profissão, você sabe que não foi dentro da minha família, assim, não. A profissão, ela foi vindo, eu fui vendo muitas pessoas, assim, trabalhando com televisão, e eu gostava daquilo, assim, né? A Glória Maria sempre foi, para mim, uma referência de apresentadora e repórter, porque também é aventureira, programas de viagens, e a forma mais espontânea e coloquial, né? de informal, assim, de falar, eu sempre me espelhei, assim, eu sempre brincava, assim, eu ainda vou estar no Fantástico, eu quero ser a Glória Maria. Eu acho que ela teve um papel fundamental para eu me tornar que eu me tornei, assim, como profissional. E quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada? Com certeza deve ter tido algumas dificuldades, né? Como é que foi? Como superar Nossa, assim, isso, né? Vários, né? Eu encontro até hoje, né? Eu acho que, sim, a gente hoje em dia, primeiro que ser funcionário de uma empresa grande é um desafio, né? A gente tem que estar sempre tentando fazer o nosso melhor, se dedicando para ter um reconhecimento e ser promovido, né? Eu falo que a gente falo muito isso também nos meus conteúdos, essa coisa do modo ativar, né? Assim, a gente vamos ativar o quê? O nosso melhor. Então, para a gente ativar o nosso melhor, a gente tem que trabalhar nas nossas crenças, a gente tem que trabalhar na nossa personalidade, a gente tem que trabalhar, né, no contexto de vida que a gente tem, e tudo isso influencia no que a gente vai fazer da vida, né? Então, você está trabalhando numa empresa, pode ser muito cômodo, talvez, a posição que você esteja, mas, de repente, você quer ter uma outra posição, entrar num outro setor, e isso vai depender muito de como você vai ativar isso em você. Qual é a motivação que você vai ter? Você vai ter desafios, como você vai enfrentar isso? Enfim, assim, então, eu acho que o desafio que a gente sempre tem é de mostrar motivação constante, assim, porque a gente está sempre esbarrando em pessoas difíceis no nosso ambiente de trabalho, a gente está sempre esbarrando num chefe complicado, ou então se você está criando um caminho solo, uma empresa, sozinho ali montando um negócio, você vai esbarrar em muitos desafios para montar um negócio, para se manter constante, com disciplina para aquilo que é para acontecer, e eu estou experimentando isso agora um pouco. Então, assim, o desafio ele é constante, né? E a gente tem que aceitar isso. E eu acho que quando aceita, é mais legal, porque não tem como você acordar um dia e falar, não tem um desafio. Você vai ter desafio todo dia. Agora, o maior desafio para mim, e sempre foi, é o manter-se motivado. Isso, para mim, eu acho que está aí no top 5, number 1 de todo mundo, no ranking, é o se manter motivado, né? Como a gente faz isso? Porque é um exercício constante. Uma coisa legal que você colocou em perspectiva, eu acho, porque assim, você foi apresentadora da Globo, é locutora, então você, vamos dizer assim, aos olhos de muitas pessoas, ela já vem assim, opa, é uma celebridade. E quando a pessoa vê uma celebridade, as pessoas endeusam muito essa celebridade e acham que eles estão com a vida tudo resolvido, que tudo é um mar de rosas, né? Pô, tá na Globo, já tá tudo resolvido, né? E aí a gente vê o lado humano de que os desafios existem do mesmo jeito, talvez até maiores em alguns sentidos, e a necessidade de superá-los é muito grande, né? Não, o nível de exigência também, né? Assim, é muito maluco isso, porque quando eu comecei a fazer essa transição de carreira, assim, que eu estou nesse momento, né? Indo para palestra, workshops e podcast, é muito doido, porque como a gente vem com uma experiência, com um currículo de várias coisas já realizadas, você fala, ai meu Deus, mas eu não posso errar, mas eu não posso fazer isso, mas e se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar, mas ao julgar... E aí você fica muito amarrado, entendeu? Em tomar uma atitude. Então é um outro enorme desafio, assim, de você se joga.
Essa é a frase que eu tenho escrito assim na minha cabeceira, se joga, sabe? Eu acordo pensando, se joga, vá, faça, não se preocupe. Então, assim, para mim, celebridade é atriz de novela. Eu acho que elas são celebridades. Estão ali com a cara todo dia na televisão mesmo, ou o apresentador do jornal, William Bonner, essas pessoas que, uau, né, um Faustão da vida que você realmente, quando vê pessoalmente, você tem essa sensação, nossa, o cara saiu da televisão. Acho que essas pessoas, sim, são celebridades e construíram isso durante muitos anos na vida deles, merecem, mas eles, eu acho que é uma outra área, assim, eu acho que é um outro lugar, entendeu? Eu nunca me considerei isso, e é engraçado que eu tenho já histórias de pessoas, assim, amigos, namorado, inclusive, várias pessoas me contavam assim, né? Nossa, mas você te passava uma impressão, assim, de ter uma certa, né, arrogância, meio nariz empinado. Mas você nunca falou comigo? Você nunca veio me dar um oi? Como você pode pensar isso de mim? Não, mas é porque a gente via você fazendo campanha de boticário, ouvia você fazendo não sei o que lá, apresentando não sei o que. Falei, tá bom, mas é engraçado como as pessoas criam essa imagem, né? E isso nunca me ajudou, né, a ter mais espaço de trabalho. Na verdade, tudo que eu construí foi com muito trabalho, foi fazendo muitos testes, com muitas pessoas competentes, e aí eu era selecionada para um trabalho ou outro. Nunca foi assim tão simples de me ligarem, como a gente ouve, né? Não, até tive essa sensação, viu, Eduardo, que uma vez a Rede Globo me ligou me convidando para fazer a participação numa novela como jornalista. E aí eu falo, olha só, estou vivendo aquela história que as pessoas contam, né? Que eu estava em casa, a Rede Globo me ligou e de repente estava sendo convidada para fazer uma novela. Então, assim, isso comigo aconteceu rapidamente por uma pequena participação, tá, gente? Vejam bem, eu estava fazendo uma jornalista na novela das 7, O Tempo Não Para, dos congelados lá que teve. Eu era uma repórter que estava na praia dando a notícia dos corpos congelados na areia, na água. E foi uma emoção muito legal, porque me deu esse clique, né? Eu falei, bom, é assim que funciona, então, quando você recebe um telefonema. Emocionante, né? Mas, assim, fora essa situação, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho. Foi provando muito a minha competência, sendo selecionada, fazendo teste, passando por etapas. Então, assim, não me considero uma celebridade, porque eu acho que a celebridade ela acontece de repente e eu vim acontecendo devagarzinho mesmo, construindo comigo, com a minha competência, com muito estudo. Eu, assim, tenho muita formação, estudei rádio, locução, telejornalismo, jornalismo. Eu sempre quis estar preparada para quando as coisas acontecessem. E é isso que eu também falo muito nos meus conteúdos, assim, que eu quero que as pessoas entendam, é que a gente tem que estar sempre preparado para quando a oportunidade chega. Não tem esse papo. A sorte, na minha opinião, a sorte ela é muito estudo e muita dedicação. É fácil as pessoas falarem, né? É sorte. Que sorte, cara. Teve dedicação, teve estudo, teve um trabalho por trás disso. Se você for investigar, você vai ver que a pessoa teve uma construção. Eu acredito nisso. Bel Mota, acredito nisso. Falando dessa preparação aí, né, Bel, você falou um pouquinho também dessa questão de se jogar, né? E você até comentou, né, de uma experiência que você teve na Coreia, ou seja, uma preparação que você acabou se jogando. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência um pouquinho. Nossa, gente, isso é tão louco, porque eu falo pra minha mãe hoje, eu falo, como que você me deixou ir para a Coreia aos 16 anos de idade? Não existia internet, eu não falava inglês, tinha tudo para dar errado, né? Imagina o perigo disso. Mas enfim, eu estava por uma super agência, na época eu estava na Elite, depois eu fui para uma outra também que chama Táxi, que na época era super forte, que fazia os intercâmbios internacionais assim, de trabalhos. E, gente, eu trabalhei demais, assim, foi uma coisa muito legal. Eu virei top model lá na Coreia. Eu tinha um motorista lá da agência que me levava de manhã no trabalho, me pegava no almoço para fazer um trabalho à tarde, um job. Eu fotografava, assim, muito catálogo. Eu tenho, assim, uma pilha de catálogos super divertidos, assim, os looks e tal. E me aventurei mesmo, eu nunca tive medo de ir. E fui, aprendi muita coisa. Me joguei em muitas oportunidades da minha vida
E tenho lembranças incríveis, assim. Eu falo que quem não se aventura não tem história para contar, né? E eu acho que quando a pessoa não se aventura, ela acaba se arrependendo de não ter feito alguma coisa. Eu mesmo vejo aqui, eu e o Jefferson, decidimos fazer podcast. Você acha que a gente não teve medo lá no começo? Né? Eu como engenheiro, tal, toda aquela coisa. O que os outros vão falar? O que você está fazendo? O que é isso, né? Mas não, a gente tem que realmente se jogar e porque assim, eu acho que os desafios e viver essa luta é divertido. Se a gente aprender a curtir o esforço e os desafios, a coisa se torna muito mais fácil para você atingir um objetivo. Pois é, por isso que senão eu falo. Fica estagnado. Por isso que assim, é muito legal o tema do seu podcast, né? Vida nos trilhos, porque a gente está sempre voltando para os trilhos, né? A gente está sempre procurando voltar para os trilhos, porque na verdade a nossa vida nunca está nos trilhos o tempo todo. Isso é uma realidade. Exato. As pessoas né? Tem essa neura de a minha vida está toda certinha. Não, agora a minha vida está no trilho. Vai durar pouco, porque amanhã ela vai sair do trilho de novo. Você tem que saber, ativar. Olha lá como nossos conteúdos conversam. Modo ativar com vida nos trilhos. Porque você saiu dos trilhos, aí você vai lá e ativa qual é o modo que você precisa ativar para voltar pro trilho. E é essa a beleza da vida, entendeu? Qual que é o seu modo, Bel, de ativar e voltar para os trilhos? Pois é, né? Eu tenho alguns, assim. Quando eu percebo que eu tô saindo do trilho, eu tenho alguns modos que já, assim, desativaram, né? Eu gosto de dizer que eu quero provocar as pessoas a ativarem o que elas precisam e desativarem o que atrapalha. E, na verdade, quando eu percebo que eu tô saindo dos trilhos, é que alguns botõezinhos foram desativados, ou seja, eu não dei muita atenção para eles acabaram desativando e eu preciso reativar. Então, o que acontece? A desorganização, quando ela começa a ser... vamos lá, a organização, ela começa a ser desativada, eu entro num processo bem ruim que eu saio do trilho. Me estressa, eu fico ansiosa, eu não fico produtiva, né? Eu não tenho produtividade. Então, a desorganização ela é um ponto muito crítico para mim. Então, quando eu percebo que eu estou saindo dos trilhos, eu vou lá e já aperto, preciso ativar a organização. E aí eu começo um processo muito engraçado, porque daí eu começo a organizar tudo. Desde até a roupa no armário, porque me traz uma leveza, um processo de organização externa, porque as pessoas falam muito sobre isso, né? Já li muitos livros e a gente tenta entender esses mistérios, mas na verdade é um reflexo, né? Quando a nossa bagunça externa tá gritando, a gente internamente não tá legal. Então, aí isso para mim me faz, preciso ativar a minha organização. E aí eu entro nesse processo. E aí outra forma também que me ativa é assim, preciso meditar mais, preciso estar mais em contato com a natureza. Então, são alguns botõezinhos assim, que é o botão da organização, o botão da natureza, o botão da meditação, o botão da ginástica, né, do exercício físico, a produção de dopamina, de serotonina, tudo isso para mim assim é essencial. Quando eu começo a ficar fora dos trilhos, eu falo, para tudo, vou fazer ginástica. Juro, eu treino, eu subo, eu faço qualquer tipo de atividade física porque eu sei que vai me trazer um hormônio do prazer, né? Vai me trazer essa sensação gostosa e aí com essa sensação gostosa eu me sinto motivada para organizar a minha vida. E eu organizando a minha vida, eu começo a ter mais produtividade, aí mais produtividade me dá uma sensação de realização, e aí eu entro de novo nesse trilho, nesse ciclo, e aí eu começo a fluir, entendeu? Olha, eu achei bem bacana essa questão do modo ativar, porque a gente pode ativar vários departamentos da nossa vida no momento correto. Exato. Né? Isso ou desativar, Edward, entendeu? Ou de repente você está muito focado só num botãozinho, você fala, não, agora é o momento de eu desativar isso.
Porque, por exemplo, vamos lá, vamos trazer um tema polêmico. Finanças, dinheiro. De repente está na hora de você desativar aí um botão do gasto, um botão da viagem, um botão, não sei, de compras, né? De gastos assim desnecessários, para que você invista em outra coisa na sua vida que você está percebendo que não está saindo do lugar. E aí, às vezes, você percebe, mas por que eu não consigo conquistar isso, ou construir isso, ou viajar? Ou, sei lá, você às vezes tem uma meta e você percebe que você está patinando. Qual é o botão que você precisa desativar, de repente, que está atrapalhando essa evolução? Entendeu? Essa é uma ótima reflexão, porque muitas vezes não é só o que você tem que ativar, você tem que desativar um para conseguir ativar o outro. Isso é bem bacana mesmo. Quer um exemplo bem divertido, que eu costumo falar nas minhas palestras? É assim, modo avião. Esse modo avião ele é fantástico, porque a gente não ativa o modo avião dentro do avião quando a gente está viajando, porque não pode ter uma interferência externa, certo? Mas a gente vê fotos, ouve música, a gente pode escrever os e-mails já, deixando tudo na caixa para poder depois disparar. A gente pode ler um livro, enfim, a gente pode ativar... Ouvir um podcast. Boa, Jefferson, boa. Eu ainda tô pegando essa manha, tô nova no pedaço, né? Você já pode fazer aí, você que está ouvindo a gente, pode fazer o download do seu podcast para ouvir no avião. Enfim, então você está ativado para fazer várias coisas, mas outras você não pode, né? Não pode ligar, você não pode usar a internet. Então, é um exemplo tão interessante, porque quando você está em... Eu falo isso e as pessoas morrem de rir e, gente, é muito bacana. Porque quando você encontra uma pessoa que não tem uma troca, não tem uma conexão, eu falo assim, não tem um rapport, né? Rapport é quando a gente ali no coach, a gente cria essa conexão para construir uma conversa legal. E aí você fala, meu Deus, né? Lá vem. E aí a tendência disso dar uma tragédia é enorme, né? Porque pode ter uma discussão ou um desencantamento, sei lá. E aí põe essa pessoa no modo avião. Entendeu? Você vai ser elegante, você não vai ser do contra, não vai ficar constrangindo ninguém, você não vai irritar, você não vai se irritar. Então, simplesmente assim, sorria, seja agradável, ouça, coloca ali a sua escuta ativa, fica ouvindo, mas coloca ela no modo avião, assim, ela tá no modo avião, essa pessoa nem sabe que eu botei ela no modo avião. Fica tudo bacana, entendeu? Essa é uma boa dica mesmo, né? Tem bastante pessoa que tem que pôr no modo avião, hein? Não, ó, vou te falar, se você parar pra pensar aí, vocês dois, hein, o Jefferson e o Eduardo, ó, vocês têm gente aí pra colocar no modo avião. Eu provoco vocês a fazer essa listinha, vocês vão ver que tem sim. Tem sim, sempre tem, né? Mas Mas, Bel, falando agora um pouquinho de descarrilhada, provavelmente você já teve algumas. Conta aí uma pra gente, aquela descarrilhada assim que realmente balançou o vagão e deu bem ali na curva ele destrambelhou. Nossa, tive uma e não tem tanto tempo, viu? Até falo desse episódio num dos meus vídeos do IGTV, já trabalhando essa questão do modo ativar, né? E eu achei interessante trazer algumas experiências próprias, assim, vividas realmente, para as pessoas entenderem, assim, que é possível ativar, né, esses modos, ativar a alegria, ativar felicidade, ser positivo, o planejamento de vida, mesmo nas situações ruins. E aí eu trago essa minha história como exemplo, e muita gente gostou desse vídeo porque realmente teve uma identificação. Que, na verdade, assim, eu estou hoje com 42 anos, mas aos 38, 37, quase 40, eu voltei para casa da minha mãe com 2 filhos nas costas, depois de uma separação, onde foi bem difícil o meu processo de separação, e eu voltei para casa da minha mãe com uma mão na frente e outra atrás, com 2 filhos, um pré-adolescente e uma pequenininha. E eu falei, meu Deus do céu, eu com 16 anos, eu morava sozinha pelo mundo. Aos 17, comprei meu carro, 0.
sem ter carta de motorista ainda, meu irmão e um namoradinho que eu tinha que dirigiam para mim. E aos 40 quase, eu estou voltando para casa da minha mãe desempregada, que foi um momento que eu saí do emprego e assim, tudo ruiu. Mas foi impressionante que naquele mesmo mês eu não renovei com a Globo por uma questão política da época, eles estavam eliminando um monte de projeto e eu acabei caindo nesse funil aí. Aí o outro projeto também, que eu fazia umas coisas para a NET em Buenos Aires, também parou. Ou seja, de repente eu me vi assim, separada, sem trabalho e voltando para casa da mãe. E eu falei, caraca, eu vou ter que começar do zero mesmo. E aí eu conto para as pessoas o meu vídeo, e quem inclusive, todo mundo que nos estiver ouvindo aqui, acessa lá no meu Instagram, Belmota Oficial, no meu IGTV, tem uma série de vídeos sobre esses temas, porque eu coloco mesmo, eu explico tudo o que aconteceu comigo e eu mostro como eu consegui ativar e me reposicionar e sair da casa da minha mãe, trabalhar, começar a ganhar dinheiro, colocar minha vida em ordem. E é um processo, e a gente precisa aceitar isso. Eu falo que é igual videogame. Enquanto a gente não passa da fase, a gente vai ficar ali, ó, pedalando até passar a fase. Quando passou, aí vem uma nova fase. Novos desafios, novas missões, entendeu? Então, essa foi uma fase marcante para mim, porque uma pessoa que sai de casa aos 16 anos, independente financeiramente, e aos 40 quase, tá com problema financeiro, morando na casa da mãe, com 2 filhos, para dar uma chacoalhada mesmo, né? Tipo, o trem saiu na curva ali com todos os vagões de lado. Ainda perdeu a carga que estava levando, né? Que era perecível. Putz, aí foi completo mesmo, né? Um descarrilamento. Foi tenso. Não tô te ouvindo, Eduardo, fala de novo. Eu também não tô te ouvindo, Edward. Ixi, acho que deu um probleminha de áudio aqui. Vocês estão falando de onde? Vamos lá, eu tô aqui em São Paulo, você tá onde, Jefferson? Eu tô em Curitiba. Tá em Curitiba. Vocês dois ficam em Curitiba, né? Eu morava em São Paulo, agora eu vim pra Curitiba. Faz uns 6 meses eu tô por aqui. Ah, que Mas delícia. o problema acho que é lá com o Edward. Então, enquanto ele aciona o áudio ali, vamos tocando, vamos lá. Vamos excluir ele da brincadeira um pouco. Vamos desativar o Edward agora. A gente apertou o botãozinho de ejetar o Edward. Ejetamos o Edward agora. Isso, ele foi ejetado da conversa, então agora a Bel contou a descarrilhada predileta dela e agora a gente vai conversar com ela o seguinte, ela voltou para os trilhos. Agora, entre voltar para os trilhos, descarrilhar, o que você tem feito, Bel, para melhorar? Assim? O que hoje fala assim, que a Bel está buscando melhorar e aprimorar na vida dela e como que ela está conduzindo esse aprimoramento? Boa, Jefferson. Sabe por quê? Porque, de repente, assim, quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que eu estava com um olhar muito externo, sabe? Esperando muito, assim, as coisas de fora. Então, eu estava esperando o emprego dos sonhos, porque o emprego dos sonhos, o trabalho, o projeto, o programa de TV, ou o que seja, ia me trazer a condição financeira e eu ia ser feliz. Ou a casa, ou então, sabe? Então, eu estava sempre olhando para fora e eu não estava olhando para mim e fazendo a seguinte pergunta: o que eu preciso mudar para conquistar novos ares, para alcançar tudo isso que eu desejo? Porque a gente fica achando que a gente não precisa mudar em nada, né? Que as coisas ao nosso redor que são problemáticas. É sempre assim. A gente não encara, né? É sempre o outro, né? Nunca somos nós, né? A gente não encara a coisa do espelho, assim, falar, não, peraí, tá rolando um problema aqui, vamos trocar essa ideia, né? Eu falo isso muito e eu coloco muito isso também nos meus workshops sobre olhar para o espelho, né? E dizer as habilidades que você tem. E são muitas as habilidades que a gente tem, mas a gente não lembra delas, né? E aí eu comecei a ter esse olhar interno, né, o Jefferson? Gostei bastante do processo, comecei a estudar muita coisa, assim. Mergulhei no mundo da PNL, para quem não conhece, é programação neurolinguística, é onde você aciona várias formas assim de você reconfigurar a mente de uma certa forma, vamos dizer assim, sabe? Onde você tem um autoconhecimento, onde você consegue criar
formas de mudar seu pensamento, né? O seu comportamento, o padrão de repetição. Você começa a olhar muito para a forma como você pensa. Eu estou muito nesse processo assim, de entender o consciente, o subconsciente. A gente tem um papel fundamental, assim. A gente não acredita no potencial que a gente tem. E eu gosto de dizer que depois que eu comecei a mergulhar nesse processo, e as minhas palestras são todas desenvolvidas assim, eu começo a escrever, né? Muito baseado nisso, porque é ferramenta, né? A PNL é ferramenta. Então, assim, a partir do momento que eu trago uma situação e eu te entrego uma possibilidade de solução, através de um exercício, através de uma imagem mental que você cria, isso traz muita satisfação para as pessoas, porque elas enxergam ali uma possibilidade de agir na hora, né? E isso é gostoso. Eu comecei a perceber que as pessoas têm essa carência de, tá bom, eu estou ouvindo tanta coisa, tanta gente falando de tudo, propósito, missão, transformação, autoconhecimento, mas tá bom, como é que eu faço? Então aí eu entrei nessa, então vamos lá, vamos fazer junto, eu vou trazer coisas aqui, exercícios, ferramentas, para que a gente possa praticar juntos. E aí, com frequência, consistência, você praticando, você transforma. E eu gosto de dizer que, assim, eu descobrindo, né? Estou muito no começo desse estudo, mas estou amando. Mas o que eu descobri de uma forma... eu gosto de fazer muitas metáforas, né? Analogias, eu acho isso... Grava muito, por causa da minha filhinha, eu estudo com ela, e sempre eu estou trazendo uma analogia, uma metáfora, e ela aprende, eu vejo que ela aprende. E eu acho assim, poxa, a gente também aprende assim. E é o seguinte, eu quero dizer para vocês todos que estão nos ouvindo aqui, que a gente pensa que o nosso cérebro na verdade, a gente pensa não. A gente trata o nosso cérebro como um computador, mas não como uma máquina incrível, Mac ou top, que a gente usa todas as ferramentas, a capacidade do computador. Muitas vezes a gente tem um supercomputador e a gente coloca como peso de porta, entendeu? E aí que eu falo, putz grila, cara, eu tenho um Mac Pro e eu vou colocar ele para peso de porta para o vento não bater. Então fica aí desperdício. Fica esse pensamento aí para vocês, galera que estão ouvindo, porque assim, é bem isso que a gente faz com o nosso cérebro, entendeu? Não, mas isso é bem legal, né? Porque você fala, né, que a gente tem que buscar melhorar olhando para nós mesmos, olhando para dentro, né? Fazendo essa questão, né, do principal do espelho, né? Verificar aquilo que a gente pode ativar e ativar de forma consciente, né? Você falou de algumas técnicas de PNL, de você trazer uma reflexão ou um momento positivo que você viveu e você reviver e trazer aquelas emoções novamente. É algo realmente muito bacana. É muito e bacana, a gente porque deve você fazer pega por exemplo, um exemplo que eu trouxe aqui da minha descarrilhada, né? Através tem formas, tem métodos, né? Tem metodologias fascinantes, assim. Eu já voltei nessa história algumas vezes e eu já me visualizei nessa situação de várias formas. E eu já resolvi essa situação comigo mesma nas minhas conversas sozinha, através dos meus exercícios de PNL ali, que, cara, assim, fantástico. Então, assim, o que é isso? É um mergulho para dentro de mim. E aí eu começo a colher fora de mim, entendeu? Eu tô super nessa, gente, vocês não estão entendendo, eu tô amando. Eu queria estar com muito mais grana que eu tô hoje para fazer muito mais curso. Para se preparar melhor, estudar, né? Demais, estudar é uma coisa que todo mundo deve fazer até o final da vida, assim. Estudar, ler, aprender, é demais, assim. Então, e essa inclusive é uma rotina, né, uma prática que ajuda a gente a manter a vida nos trilhos. Esse conhecimento que a gente vai ganhando, essa experiência, ela nos ajuda, inclusive, realmente a manter ali aquela, né, locomotiva nos trilhos. E realmente, às vezes, existe... A gente sempre costuma perguntar para os ouvintes, assim, qual a tática que você usa para manter a vida nos trilhos? Então, o que você faz, Bel, quando você percebe que está ali meio, né, desconexa, às vezes está perdendo foco,
foco, o que você faz para voltar ali para os trilhos e Meditação, cita algumas táticas aí que você usa pra gente. Meditação. E é muito louco porque as pessoas vão falar assim, né? Ah, tá bom, né? Todo mundo fala isso. Puta, negócio chato. Gente, não é fácil começar a meditar, não é. Mas quando você consegue entender que isso te acalma, que isso te faz ouvir o teu coração, entender o que você está sentindo, respirar, controlar o fluxo de oxigênio no teu cérebro, você se visualizar, fazer a ponte para o futuro, você pegar e, sabe, se visualizar vivendo o teu sonho, você visualizar e sentir o cheiro das coisas. É tão lindo, é tão mágico que quando você termina, você fala, uau, que mesmo que eu tinha que resolver... Sabe, para mim, me traz totalmente pro trilho, assim. Legal. Você usa alguma prática específica na meditação? Tipo, ouvir uma música? Como que é? Eu faço algumas guiadas, eu gosto muito de meditação guiada. Faço muitas, assim, só ouvindo a minha respiração mesmo e ouvindo o que eu tô sentindo. Eu vou gravando na minha mente, assim, né? E agora... eu estou um pouco angustiada, esse pensamento me trouxe isso, ok, deixo ele ir. Eu imagino como se fossem nuvens assim passando, cada pensamento é uma nuvem que passou, veio, eu observo o que eu senti, mas ela já foi embora, vem o próximo. Eu fico brincando com isso, assim, já é uma meditação. Surfar é uma meditação. Quando eu estou no mar, sentada na minha prancha, assim, eu nem sei o que eu penso, na verdade, eu nem penso. Eu fico ali tão em estado meditativo, assim, um meditativo ativo, né? Acho que o pessoal fala. Que aí eu pego a onda, eu volto, é uma coisa... Então, eu acho que as pessoas precisam buscar um pouco mais isso, sabe? A gente é muito engolido pela rotina e pelas obrigações, pelas metas, pelos ticar metas e realizações, compromissos. E aí chega e também já tem outro compromisso, vai, sai, encontra as pessoas. E eu percebo, sabe, Jefferson, que as pessoas têm muita dificuldade de ficar sozinha. Né? Eu acho, assim. E ficar sozinha é tão bom. Para mim é quando eu tô toda estressada, eu tô toda atrapalhada, eu falo, ai, me deixa sozinha. Preciso estar comigo mesma. E aí eu me recomponho. Não sei se é assim para vocês também. Como é que vocês ativam isso na vida de vocês? Vamos ativar o Edward? Cadê o Edward? Ele voltou? Não, então vamos ativar. A gente desativou apertando, ele. Desativamos, agora nós vamos ativar Modo o Edward. ativar Edward de novo, de volta. Cadê? Eu tô por aqui. Voltou! Você ficou chateado com a gente que a gente te desativou? Não fiquei chateado, não. É que foi o seguinte, ó, eu tava mexendo aqui no computador e de repente deu um pau aqui de USB, aí meu áudio sumiu, simplesmente sumiu. Então fiquei aqui trabalhando aqui enquanto vocês estavam conversando e consegui finalmente reativar o meu áudio. Mas vamos lá, Bel, eu quero fazer uma pergunta. Quais são os livros que mais te influenciaram e que você recomendaria aí para os ouvintes? Ai, tenho. Inclusive, eu até tô com ele aqui, mas é que a gente não tem imagem, né? Para mostrar. Mas é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Gente, assim, eu leio, releio, anoto, ele é todo anotado, ele é todo cheio de coisa. Porque, assim, é demais, vocês têm que ler. Sabe aquela parte do computador que eu falei? Que a gente tem um Mac Pro e coloca ele como peso de porta? Depois que vocês lerem esse livro, vocês nunca mais vão fazer isso. Vocês vão falar, caraca, assim, a minha cabeça é incrível. E aí você entende o seu consciente e o seu subconsciente. Então, todo o pensamento que você tem ali, por mais simples que você acha que seja, um pensamento bobo de tristeza, de raiva, ou de alguma coisa que você deseja, até para você mesmo, alguma coisa que você fala, o seu subconsciente, ele engole aquilo e fica lá guardadinho. E aí você nem imagina, de repente, ele aciona. É como se fosse um comando, sabe? O que o consciente fala, o subconsciente ele obedece. Ele nem sabe o que ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Ele não vê, ele não sente. O meu consciente mandou, vou fazer. Então é tão sério como a gente tem que pensar em qual informação a gente está mandando para o nosso subconsciente. E é muito gostoso o livro. É um livro um pouquinho difícil em alguns momentos, mas você volta, anota,
mas eu acho que é um começo básico, assim, para a gente entender a diferença desses dois termos, assim, que confunde, né, muito o que é o consciente, subconsciente. Então, vale a pena, gente. O poder do subconsciente. Eu amo. E tem outro que eu também amo demais, que é o cérebro de Buda. Vocês conhecem esse também? Esse não. Eu me esqueci do autor aqui, mas depois a gente coloca. O cérebro de Buda. Esse, eu acho que é Richard, alguma coisa assim. Esse também é fantástico. Então, assim, eu tô virando uma menina cerebral, né? Eu tô toda empolgada nesse processo, porque a gente, quando começa nesse mergulho de entender como a gente funciona, a gente tem que entender as ferramentas para a gente dar o comando. E esses livros são bem legais. Ô Bel, agora mudando um pouquinho, voltando para a questão do podcast, você está começando aí, né, o modo ativar. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi, como que tá sendo, então, a expectativa foi assim, gente, sua. Foi muito intuitivo, na verdade, como tudo começou. Eu comecei até, eu até conheci aqui o pessoal, aqui os meninos Vida nos Trilhos, através da escola do podcast. Por quê? Eu queria fazer podcast, eu estava vendo que a coisa estava crescendo, era um mercado que o pessoal estava falando bastante. E aí, o ano passado, eu falei, eu vou fazer. E foi muito intuitivo, porque eu comecei nesse processo de autoconhecimento e entendia que eu tinha muita intuição e usava pouco. E aí, lá na frente, eu via que se eu tivesse usado a minha intuição, putz, teria sido legal. Então, com a experiência, eu falei, não, eu senti essa intuição, então eu vou fazer. E fiz muito com a minha experiência, né, de entrevistadora, repórter, de ter meus equipamentos que eu já faço a locução do canal I há 4 anos. Então, eu já tinha essa estrutura de equipamento, já entendia, sei falar, adoro falar, sei entrevistar, sei escrever por causa dessa minha carreira que eu construí. Então, eu falei, pô, tá perfeito o negócio, né? É só fazer, só se jogar. Mas você tinha aquele bichinho lá, né, que te incomoda lá, será? O que os outros vão pensar? E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer... Enfim, aí eu falei, dane-se, eu vou fazer. E fiz, tinha um outro nome, era Rota 4.0, assim, inclusive a gente fez até uma matéria na Vejinha, eles me convidaram porque fizeram uma matéria sobre as mulheres perennials, porque daí era bem focado nas mulheres de 40 anos, porque eu tinha acabado de fazer 40 anos, e eu falei, vou falar disso. E cheguei a fazer umas entrevistas, umas coisas. Então, gostei muito da dinâmica, mas eu sentia que não era exatamente esse tema só que eu queria falar. E eu tinha algumas dificuldades, assim, de como montar. Porque eu comecei ali pelo SoundCloud, eu não hospedei em outro lugar, eu fui muito, né, na intuição, como eu disse. Aí eu, procurando orientações no Google, falei, não, tem alguma coisa que vai me explicar como funciona. Aí achei a escola do podcast. Gente, olha, para vocês que estão aí, tá, querendo fazer podcast, primeiro de tudo, se inscrevam nesse curso. Esses caras são feras, assim, eles dão todo o passo a passo, super legal, mas mesmo, não é jabá aqui, é verdade, é testemunhal. Eu experimentei, amei e aprendi muita coisa. Eu falei, nossa, então eu estava fazendo tudo amadora, né? Aí zerei o cronômetro, aí eu lembro até que eu liguei mandei uma mensagem lá, falei assim, será que o Edward vai me responder, né? Já imaginei que ele era uma celebridade também. Você vê, né? Como a gente é. Não, e aí ele me respondeu, eu não posso falar com você, pode me ligar. Eu liguei para ele, a gente bateu um maior papo. Aí foi muito legal, porque eu falei assim, Edward, eu vou começar tudo de novo. Não é isso que eu queria, mas eu já tinha uns 7, 8 episódios, assim, tinha uma certa audiênciazinha. Aí ele falou assim, não tem problema, você pode começar, você pode reestruturar, se joga, é sempre essa frase, se joga, começa de novo, não tem problema, tá no comecinho ainda e tudo mais. E aí, gente, eu fui. Aí eu entendi qual era o nome que eu tinha que falar. Não, ainda teve uma questão do registro também, né, Eduardo, que eu te comentei. É verdade. Eu fui registrar o outro nome, bateu ali no registro do NPI. Aí eu falei, não é para fazer esse caminho. Já tinha me dado alguns sinais que não era aquela forma. Eu falei, então eu vou aceitar. E isso é muito importante, gente, porque a vida é assim.
E aí que eu falo, a gente tem que aceitar e retomar, né? Ativar o cronômetro, zerar o cronômetro, e tá tudo bem. A vida é assim mesmo, ela tem essas dificuldades, aparecem esses empecilhos, e a gente tem que saber lidar com isso, e tudo bem. E aí eu falei, ok, então vamos começar. Então comecei do zero e identifiquei que o modo, né, que eu precisava ativar na minha vida era o modo ativar para todo mundo também, que é compartilhar com as pessoas, independente se são mulheres ou homens. Eu acho assim que, inclusive, isso me mostrou muito que o homem também se interessa pelo meu conteúdo. Foi bem legal, porque eu estava achando que eram só as mulheres, e não são só as mulheres. E a ideia é assim, eu quero provocar as pessoas, sabe? A entender quais são esses modos que elas precisam ativar. Essas áreas, eu chamo aqui, gente, modos, na verdade são as áreas da nossa vida. E a gente tem, assim, várias. É a área familiar, é a área financeira, é a área profissional, é a área espiritual, emocional, mental, intelectual, individual. Se a gente parar para pensar, a gente tem aí milhões de braços. E muitas vezes a gente fica confuso, né? Assim, de como equilibrar isso. Às vezes a gente só está botando atenção para um lado e aí a vida não está girando, tem aquela roda da vida, né, que a gente entende que todas as áreas elas precisam estar em equilíbrio para ela girar, e que na verdade são os modos da vida que eu falo. Vamos ativar. O que você precisa ativar? O que você precisa desativar? Vamos equilibrar isso para ela andar, né? E tem as dimensões de energia, porque daí o que acontece? Quando a gente começa a ativar muito um lado e desativa o outro, ou vice-versa, a gente não está recarregando alguma energia que ela está drenando por algum lugar. Então, ela tem uma conversa aí das dimensões de energias, né? Que são a espiritual, a emocional, a mental, a física, a emocional, né? São 5. E que a gente precisa entender qual que na hora certa eu recarrego para apertar o botão X, Y, Z. Então, essa é a minha brincadeira, essa é a conversa que eu quero ter com as pessoas através do meu podcast, das minhas palestras. Eu estou muito empenhada nisso, sair realmente da televisão, porque eu quero fazer esse trabalho de compartilhar esse conteúdo e meu conhecimento que eu estou buscando, porque eu vejo que as pessoas precisam entender só um pouquinho. Porque na hora que elas entenderem as coisas de uma forma mais simples, descomplicar, elas através, né, o Jefferson, de uma metáfora, de uma analogia, de uma brincadeira, a gente traz um tema sério, que é uma questão de um consciente, subconsciente, de uma crença, de entender por que você repete esses hábitos tóxicos na sua vida, ou porque você tem padrões de comportamento que não faz você andar para frente. E aí a gente vê tanta gente falando de coisas que são complicadas de entender e que desmotivam para a gente aprender. E eu falei, tá aí, eu vou pegar tudo isso e vou descomplicar de uma forma legal e quero ativar essas pessoas a terem esse olhar interno, assim. E sempre muito divertido, né? Porque eu sou bem engraçada, então você vai assistir uma palestra minha, a gente vai dar risada, eu vou falar um monte de bobagem, eu vou te contar histórias reais que eu vivi e vou te provar que você pode sim ativar e desativar o que você quiser na sua vida, entendeu? Então essa é a minha missão agora, e meu podcast tá fresquinho, vai ser lançado já, né? Tô até falando com vocês a data, ficou pro dia 22 agora de julho, vai ser o lançamento. E a gente vai estar aqui em parceria, meus mentores da escola do podcast aqui me dando essa oportunidade maravilhosa, vão colher esse fruto junto comigo. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui podendo divulgar para todos os seus ouvintes também, para irem lá, fazerem o download, ouvirem os meus episódios, escrever, dar comentário, né, me acessar nas minhas mídias também, me dar sugestão de pautas, dúvidas que vocês tenham, né? Que talvez você fala, poxa, eu já li, já entendi, mas não consigo ir para frente. Manda para mim, vamos descobrir isso junto, vou te ajudar de alguma forma. E vamos embora, assim, estou com essa missão, entendeu? Muito feliz. Muito bacana, legal. O nosso público, o nosso ouvinte, ele se identifica muito com essa coisa do modo ativar. Eu acho uma analogia fantástica, essas
questões aí do que a gente deve ativar, do que a gente deve desativar, é bem legal. Agora, falando das mulheres, você comentou que inicialmente fez um podcast mais direcionado para as mulheres e a gente já entrevistou mulheres também aqui no nosso podcast e a gente percebe que elas geralmente possuem mais dificuldade no mercado de trabalho do que o homem, né? Infelizmente, ainda existe essa questão no mercado de trabalho. Como é que você vê isso, né? E eu acredito que o seu podcast vai, em certo sentido, ajudar também essas mulheres a se reafirmarem para conquistar esse espaço, correto? Eu acho também, assim, eu vejo um pouco por mim, sabe, Eduardo? Porque eu acho que as mulheres assumem muitas funções, né? A gente é meio mulher de circo, assim, eu acho. A gente é mãe, a gente cuida de casa, a gente tem essa coisa de cuidar, né? A mulher, ela sempre foi a cuidadora do lar, né? Então, de um tempo para cá, houve essa mudança, essa busca da mulher se tornar independente, profissional e capaz de competir com o homem. E eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho que temos capacidade, sim. As mulheres, tem muitas mulheres que são mais competentes que muitos homens, não há dúvida sobre isso. Mas eu não gosto muito, sabe? Eu, particularmente, tá, Bel? Eu não gosto muito dessa coisa do feminismo, assim, sabe? Dessa separação. Eu acho que somos humanos com capacidades distintas, personalidades e características únicas e que temos os mesmos direitos. Óbvio, assim, ponto, isso é básico. Agora, a gente percebe ainda que o mercado tem uma certa resistência em função disso, né? A gente vê aí até a questão da mulher que é uma super executiva e aí ela fica postergando a coisa da gravidez porque pode atrapalhar no trabalho. E aí, realmente, ela ter filho, como é que ela vai ter tantas horas de trabalho ali? E é um dilema. Eu já pensei muito nisso, eu já falo sobre isso também, desses dilemas que as mulheres enfrentam, né? Mas sabe qual que é a conclusão que eu chego, na verdade? É assim, que as mulheres querem conquistar o mundo, sabe? As mulheres querem tudo. Elas querem ser mães, elas querem cuidar da casa, elas querem serem boas esposas, querem estar lindas, com corpo perfeito, super produzida, querem ser uma boa profissional, querem ganhar dinheiro. Então eu acho que a gente, de repente, resolveu ter tudo, assim, quer ser tudo. E o homem, ele o homem é mais de boa, eu acho, assim. Ele quer ser um bom profissional, acabou. E aí ele quer ser um bom pai. E ele é um bom pai quando ele casa, tem filho. Ele não está muito preocupado em ser bom em tudo, entendeu? A mulher, eu acho que ela tem essa coisa de quero ser bom em tudo. Pô, não, eu sou fera nisso, eu vou fazer isso. E aí eu acho que desanda, né? Então, tudo bem se você quer ser uma super executiva. Seja boa, seja melhor, faça o seu melhor, vai se colocar no mercado. Mas também, se você não quiser, não se sinta mal de querer ser dona de casa e cuidar da sua família. Seja melhor nisso que você está fazendo. E tudo bem. E também, se você também não quer ter filho, ok, qual o problema? Você não quer ter filho, você quer ser uma mãe, uma mulher solteira, desculpa. Então, eu acho que são muitas questões que a gente mesmo cria, sabe? É mais simples, eu gosto de falar isso, é mais leve. A mulher tem uma tendência a botar muito peso nas coisas. Vocês, homens, o que acham desse meu pensamento? Não é tão simples, né? Muitas vezes a gente, acho que de uma forma geral, a gente às vezes complica situações que podem ser resolvidas de forma bem mais simples. Agora, Abel, voltando aqui, assim, se você tivesse agora, a gente caminhando aí para esse final, se você tivesse assim, agora nós estamos no nosso podcast, nos dois, né? No modo ativar e no Vida nos nós Trilhos. Estamos aqui fazendo um podcast simultâneo, estou adorando essa ideia. A gente precisa, inclusive, fazer a minha chamadinha aqui do modo ativar, que a gente não fez, né? Vamos fazer a chamada e encerramento. A gente está fazendo aqui no final. Gente, mó bacana. Eu estou fazendo sendo entrevistada e entrevistando. Já vou estrear o meu podcast com uma entrevista super diferente, né? E que conselho você deixaria aí pro pessoal, pro Brasil inteiro? Você está falando pro mundo inteiro agora. A gente tem ouvintes em mais de 50 países já.
A gente consegue ver aqui pelo nosso indicador as estatísticas. Então tem gente aí no mundo inteiro te ouvindo e você agora tem a oportunidade de falar com todos esses ouvintes. Manda aí o seu recado. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Simples assim. Eu acho. E é isso que eu quero provocar as pessoas a acreditarem, entendeu? Tem formas, tem metodologias, tem tudo que faz com que a gente possa ser o que a gente quiser ser. A gente pode sonhar, a gente pode chegar lá, a gente pode ser o que a gente quiser ser. Acredita, coloca na tua cabeça isso e se dedique a isso. A gente pode ser o que a gente quiser. A gente, sabe assim, quem disse que não? Né? E eu faço essa pergunta para você. Se eu disse essa frase e você questionou assim, tá bom, eu te faço uma segunda pergunta. Quem disse que não? Só a sua mente pode dizer que não. Olha que louco isso! É isso aí. Se você acredita nisso, você não vai ser. Ou se você deixou com que alguém dissesse isso para você, você não vai ser. Agora, você pode ser o que você quiser ser, só se você disser o contrário. Eu acredito muito nisso, assim. Isso é verdade. Inclusive tem uma frase de Henry Ford que a gente gosta muito dela e já falamos aqui no podcast, que é mais ou menos assim: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você estará certo. Exatamente. Adoro essa frase. Então, assim, gente, vocês podem ser o que vocês quiserem. Só vocês mesmos que vão impedir. É a mente de vocês que vai impedir. Ponto. E aí fica a dica, vai ler lá o livro que eu falei aqui, O Poder do Subconsciente, aí vocês vão entender o que eu tô falando. É isso aí, Bel. O papo tá muito legal, a gente poderia ficar aqui por mais algumas horas conversando, mas o tempo tá acabando. E como que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Bom, pois é, eu vou... Primeiro assim, tem o meu Instagram, que é @belmotaoficial, o meu Facebook também, Belmota Oficial, né? Estou finalizando, mas em breve já vai estar no ar o meu site modoativar.com.br, que lá vocês vão ter todo a direção dos meus conteúdos, os e-books gratuitos para vocês poderem baixar. Vocês vão poder ter também uma ideia dos meus próximos eventos para participarem. Eu vou fazer agora, dia 25 de julho, né? Esse podcast vai para o ar antes. Então, dia 25 de julho, eu vou estar num evento no Shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. É uma loja da Mitsubishi Motors, é uma loja conceito super diferente lá no shopping, que tem uma arena, um espaço para conteúdos colaborativos, e eu vou fazer essa palestra. Inclusive, lá no meu próprio Instagram tem um post, tem no feed um link do evento que você pode se inscrever gratuitamente para você começar a trabalhar comigo aqui quais os modos que você precisa ativar para dar um ajuste, para ter mudanças aí na sua vida. Eu vou ficar muito feliz de quem puder ir aqui em São Paulo, estiver aqui por perto. Então, de novo, a inscrição é gratuita, tá? É um espaço colaborativo, a intenção é compartilhar, é promover essa troca com as pessoas. E se você for e me fala que você ouviu aqui através do podcast, né, da Vida nos Trilhos, do Modo Ativar, vai lá, me chama, fala, olha, Bel, eu tô aqui, eu te ouvi lá no podcast e tal, vamos trocar uma ideia, prometo te dar um oi e a gente conversar um pouquinho, vou ficar muito feliz se vocês forem. E aí, na verdade, é isso, assim, então, eu tô com essas frentes, o podcast que vai ser lançado, Modo Ativar, né? Aí é que tá, meus professores. A gente quando lança esse podcast é pelo Podbeans mesmo, que no caso é a minha hospedagem, e as pessoas procuram pelo Podbeans e eu vou, na verdade, divulgar no iTunes, no Spotify, que eu tô fazendo isso já essa semana, meus queridos. Vocês vão ver.
E aí as pessoas acham mesmo pelo nome, né? Podcast Modo Ativar. É isso? Exatamente. É só entrar lá no... Se você usa a Apple, entra lá no podcast, aquele ícone que vem o nativo. É só procurar Modo Ativar, vai aparecer lá o podcast da Bel. A partir de hoje, dia 22 de julho, você já vai ter alguns episódios lá. Inclusive esse também vai estar lá no Modo Ativar. É verdade. É só colocar lá que vocês vão nos ouvir. Isso mesmo. E se você também estiver utilizando o Android, pode baixar pelo Google Podcast ou pelo Spotify. Enfim, o Podbean, que é a plataforma que a gente também usa no Vida nos Trilhos. Enfim, pode baixar lá. Foi muito bacana conversar contigo, Bel. Foi um prazer realmente imenso. Não, eu adorei. E olha, gente, essa propaganda toda que ele está falando, eu também vou aprender a fazer do meu logo, tá? Porque eles são super experientes. O meu eu estou lançando, então eu já até peguei a manha de como eu vou divulgar. Olha, você pode acessar o meu podcast Modo Ativar através do iTunes, através do Spotify. Eu já vou ficar fera nisso aí, logo, vocês vão ver. Legal, a Bel é uma aluna disciplinada, pessoal. Tá aí lançando. Parabéns, Bel, pelo trabalho, parabéns aí pelo podcast. Realmente a gente vai baixar também, vai ouvir, vai conferir, vai estar sempre te acompanhando. Não, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim. O que vocês também estão ouvindo, sendo ouvidos pelo Brasil todo? Eu queria perguntar o que vocês gostariam de dizer para o Brasil, deixar uma frase aí para todo mundo que está ouvindo vocês. Eu acho que talvez uma frase complementando aquilo que você falou, né, da construção. Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa fazer, eu acho que é uma autorreflexão que a gente de tempos em tempos tem que aferir, é a questão da responsabilidade. Eu acho que cada um é responsável pelo seu destino. As coisas, como você mesmo falou, elas não acontecem por acaso, precisa trabalhar. Se você tem um sonho como o da Bel, que era lançar o podcast, você precisa ter responsabilidade. Então a mensagem que eu deixo é: sejam responsáveis, o seu destino está nas suas mãos. Às vezes não temos todas as ferramentas, mas a gente vai buscando e vai encontrando, assim como a Bel chegou até a gente, conseguiu lançar o podcast. Isso mostra que ela estava não só empenhada, mas como ela também é extremamente responsável. Acho que essa é uma mensagem que eu deixaria aí, inclusive com o exemplo da Bel. Não é? Olha só, e aí você pode ser o que você quiser, mas você tem que ser responsável depois de você escolher o que você quer ser. Seguir em frente. E eu complemento dizendo o seguinte: entre em ação, comece a agir agora, porque geralmente quando a gente sente medo para algum empreendimento, uma analogia, você vai entrar numa floresta, não conhece ela direito, você vai sentir medo, mas se você começar a adentrar aos poucos, né, dar os primeiros passos, conhece até certo ponto, daí até aquele ponto você já está mais seguro. E assim sucessivamente. Dali a pouco você atravessou a floresta inteira. Então, entre em ação agora mesmo. Ou seja, é o famoso se joga, meu amor, não é? É isso aí. Se joga. Escolha ser o que você quiser, tenha responsabilidade e se joga. Ó, eu vou falar, esse trio aqui tá perfeito, porque é bem isso. Entendeu? Eu tô me jogando também, tô tendo responsabilidade e eu estou sendo o que eu quero ser. Ai, que delícia, não é? Legal, bacana, Bel. Nossa, super obrigada pela oportunidade. E olha para você ver, né? A conclusão de que quando você escolhe o que você quer ser, tem a responsabilidade, né? A disciplina de fazer as coisas acontecerem, agir e se jogar, qual é o resultado disso? Bel Mota aqui no podcast A Vida nos Trilhos. Quando eu imaginei que isso ia acontecer? Nunca, porque olha para você ver, eu comecei a fazer o curso com vocês, comecei a me dedicar, escolhi o que eu queria fazer, e aí quando a gente faz isso, é tão bonito, gente, porque a gente de verdade, a gente colhe. E eu hoje nesse podcast, eu colhi tudo isso, né, de estar presente aqui com esses meninos queridos, falando com vocês, divulgando o meu podcast. Olha a oportunidade que eu estou tendo de divulgar o meu podcast aqui para vocês, através deles, porque simplesmente eu escolhi o que eu queria ser, eu tive responsabilidade e disciplina e me joguei. E a conclusão de tudo isso, estou aqui divulgando o meu novo podcast. E a gente, da mesma forma, eu e o Jefferson jamais imaginaríamos que a gente ia estar aqui no podcast Modo Ativar da Bel Mota. Pois é, não é? Muito legal isso. Primeira vez na história aqui a gente fazendo 2 podcasts ao mesmo tempo. Super obrigada.
Espero, assim, entrevistá-los também aqui quando vocês estiverem em São Paulo. Vai ser muito legal, porque os meus podcasts com entrevistas, eles serão gravados para o YouTube. Isso também depois eu divulgo para vocês, tá, pessoal? Ainda não está pronto, mas os meus podcasts vão estar no YouTube para quem quiser assistir, porque é gostoso essa coisa da entrevista, e como eu fui sou jornalista e repórter há muito tempo, eu gosto, né, da coisa do gravar entrevista. Então, na verdade, eu faço questão de convidá-los para estarem aqui no estúdio comigo quando vocês estiverem em São Paulo, para a gente fazer mais um episódio sobre os 2 podcasts, na verdade, que o tema conversa bastante, né? Mas pessoalmente aqui, nós 3. Topam? Estou fazendo aqui um convite ao vivo, vocês não podem negar, hein? Convite já aceito. Legal. Tamo junto. Então tá bom. É isso, queridos. Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço, Bel, você ter aceitado fazer essa entrevista conosco, e também obrigado pela sua dedicação nas aulas da Escola do Podcast. Parabéns pelo lançamento do seu podcast. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast, faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu, a Bel e o Jefferson, nós ficaremos todos muito honrados. E é um suporte que vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast e, com isso, coloquem as suas vidas nos trilhos. E confiram também o podcast da Bel, inicialmente lá no Podbean, porque aí vocês vão ficar com as vidas devidamente ativadas. E esse é um movimento que se inicia. Detalhes para contato com a Bel, Instagram, acessem ali vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos e modo ativar. Você no comando da sua vida.